E ó, agora vamos falar da outra semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo, na Arena. Primeiro jogo na Arena, segundo jogo no Maracanã. Mauro, os gremistas estão fazendo um baita clima em Porto Alegre, que já era esperado e que tem que ser feito mesmo, justamente lembrando principalmente aquela semifinal de Libertadores, onde o Flamengo do Jorge Jesus venceu por 5-0 no Maracanã o Grêmio do Renato Gaúcho. E aí teve aquela história do 5-1, viralizou o Jorge Jesus falando 5-1 para tudo que é lado. Não era sobre isso, mas pegaram o Jorge Jesus falando 5-1 e viralizou. Foi sim um momento traumático para o Grêmio e para o Renato Gaúcho, afinal perdeu de 5-0 numa semifinal no Maracanã lotado. E agora tem inclusive campanha da torcida do Grêmio, porque contra o Cruzeiro não teve uma arena lotada. Contra o Bahia, não teve uma arena lotada. E a torcida do Grêmio já faz uma campanha agora, vamos colocar 55 mil pessoas na arena. E a torcida do Grêmio falando sobre a situação do Suárez, o duelo Suárez contra Gabigol. O que falar desse clima? E outra, isso pode ser bom ou ruim para o Grêmio? Que eu até tive uma conversa ao vivo com um setorista de Grêmio, e ele fala que tem até medo disso prejudicar. Essa passagem do Renato pelo Flamengo. Porque o Renato, ele era cobiçado para a seleção brasileira quando ele chega ao Flamengo. Ele chega ao Flamengo, é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e perde aquela final de forma traumática para o Palmeiras em Montevidéu. Sai do Flamengo muito criticado e depois disso ficou sem emprego, não se falou mais em Renato em seleção brasileira, ou seja, a passagem pelo Flamengo, que era um sonho para ele, para a carreira, ele acabou regredindo com essa passagem pelo Flamengo. E é claro que o Renato deve estar com aquele sentimento, eu quero mostrar serviço contra esse Flamengo, principalmente porque ele era o treinador do 5-0. Você acha que isso pode ajudar ou prejudicar o Grêmio? E também falando do Flamengo, né? Desse time do Sampaoli que é tão irregular ainda, que não tem uma regularidade o que esperar desse Flamengo para a semifinal. Bem, eu acho que o Renato, quando ele jogou o Flamengo, o filme dele já estava queimadaço. Ele já tinha tomado 5-0 do Jorge Jesus. Ele já tinha perdido o final de Copa do Brasil para o Palmeiras do Abel Ferreira. O Palmeiras não tomou conhecimento. Ele já tinha sido eliminado pelo time do Renato Paiva, que era o técnico do Del Valle. E o Del Valle nem jogou no Equador, no meio da pandemia. Ele jogou no Paraguai, não podia mandar jogos internacionais lá em Quito, né, no território equatoriano em geral. Então jogou no Paraguai e ganhou, inclusive, dentro de Porto Alegre. E aí que ele caiu. Aí ficou um tempo aí no limbo. Aí algum gênio teve a ideia de contratá-lo para treinar o Flamengo, porque ele estava na praia lá jogando futebol e tudo, e acham que ele tem a cara do Rio, aquelas bobagens que se fala no Rio de Janeiro com relação a essas muletas ridículas, uma bobagem colossal. E foi um desastre que ele não tem condições de ser o técnico do Flamengo dentro daquilo que se espera de um elenco tão caro, tanto investimento. Mas ele pode ter ganhado o Flamengo, eu acho que é bom você ter o estádio cheio, a torcida do Grêmio apoiando, eu não vejo por que pode ser ruim, não. Possa ser ruim, desde que a torcida entenda a estratégia que ele vai adotar. E eu acho que a estratégia vai ser de um time muito cauteloso, com ou sem o Suárez, um time diferente do que foi no 3-0 do Maracanã em outros jogos. Acho que ele vai jogar mais fechado. Você não acha que ele vai buscar uma vantagem em casa para ir para o Maracanã? Ele pode fazer uma pressão inicial, ele pode buscar um gol no começo, acho que ele vai buscar, como fez contra o Atlético, mas fazendo ou não 1-0, quando o jogo chegar no momento mais maduro, assim, quando passa aqueles minutos iniciais, eu imagino um Grêmio bem mais cauteloso do que em jogos recentes, quando foi um time mais ofensivo. Eu tenho quase certeza disso. Foi assim que ele jogou contra o Cruzeiro fora de casa, ele se classificou na Copa do Brasil. Ele estava perdendo em casa de 1-0, aí empatou graças ao Suárez. O jogo estava bem difícil para o Grêmio, e aí ganhou fora de casa, né? E jogou dessa forma, pouquíssima posse de bola, nem 30%. E agora contra o Atlético foi assim. Para mim aquilo foi um ensaio do que a gente vai ver amanhã. Eu imagino isso. A não ser, claro, de repente o Flamengo faz um gol na saída, abre o placar, aí o Grêmio tem que mudar completamente seus planos. Mas se o Flamengo não fizer um gol na parte inicial do jogo, no 0-0 ou o Grêmio vencendo, o Grêmio acho que vai ser um time bem mais cauteloso para não se expor, como fez contra o Cruzeiro e já se preparou assim contra o Atlético. Tomou muita pressão do Galo, mas sustentou 1-0, teve aquele gol polêmico ali anulado do lado, né? Que a gente não sabe se está impedido ou não, com aquela imagem horrorosa. Parece, até estava dizendo ontem, aquela imagem lá do VAR, do jogo do Grêmio Atlético, parecia aquelas TVs Telefunken dos anos 70, as primeiras TVs coloridas no Brasil, sabe?
Era, mas teve... A gente achava o máximo. Uma palha de aço. Não botava, Não, tinha aquele fio preto, minha avó falava assim, ó, no pé de abacate, vai, agora mais um pouquinho pra cá. Pra cá. Aí ficava aqueles fantasmas, né? E aí você pra colorir, tinha aquele botãozinho atrás, né? E aí sumia. E mudava aqui, né? Isso, e sumia. Eu gerava... Ficava aqui, ó. Tinha Colorado RQ, Telefunk, era um sucesso, era muito bom. Pra época, né? Copa de 74, a primeira que teve televisão colorida no Brasil. Fui lá passar um almoçar pra casa de um amigo do meu pai pra ver Brasil-Yugoslávia, 0-0. Eu nessa televisão... A única pessoa que a gente conhecia que tinha TV colorida. O cara comprou lá em 24 prestações pra ficar pagando um carnê lá, TV colorida. Meu pai comprou depois da Copa. Tempo depois da Copa. Uns caras que colocavam uns papéis na frente. 3 cores. Aí não via nada. Não via nada. Mas a TV era colorida. Não, e quando ela saiu do água, ficava passando aquelas listas. Ficava passando horizontal, aí chamava o técnico, o cara ia lá, consertava, trocava uma válvula, que regulava. Assim, parecia uma televisão colorida dos anos 70. Aquela imagem sem nenhuma resolução, bizarro. Cara, tem transmissão em 4K hoje. E os caras transmitindo aquela imagem bizarra, aquela linha grossa. Você não sabe se está no impedimento, se não está. Foi como agora no Gabigol, no jogo contra o Flamengo, contra o Atlético, lá no Paraná. A gente não sabe se está impedido ou não. Né? Enfim, mas eu imagino que o Grêmio vai jogar assim, mais cauteloso. A não ser que o Flamengo abra o placar muito cedo, aí ele vai ter que mudar a postura, né? Ele pode ficar perdendo e se defendendo. Mas acho que o Grêmio vai ser um time bem mais cauteloso. E foi assim que o Renato eliminou o São Paulo, do Diniz, em 2020. Ele segurou o São Paulo, achou um gol lá com o Diego Souza. São Paulo amassou o Grêmio em alguns momentos, atacou. 1-0 o Grêmio, gol do Diego Souza. Aí veio até o Morumbi, sustentou um 0-0 até o final e se classificou para aquela final com o Palmeiras. Com o Palmeiras não teve nenhuma chance. O Palmeiras passou por cima com muita facilidade, venceu, levou a taça e um abraço. Foi a primeira vez que o Abel venceu o Renato, né, numa final. Depois voltaria a vencer. Então, eu acho que ter a torcida do lado é bom, é lógico. Mas o torcedor vai ter que entender que talvez seja um Grêmio um pouco mais pragmático, bem mais pragmático do que em outros jogos. Não acredito que o Grêmio vá se lançar ao ataque assim todo o tempo. Começo do jogo pode ser. E o que se comenta é que o Soares vai jogar, né? O Soares deve jogar, talvez fique até o final do ano, faça algum tipo de composição. E a expectativa é que ele jogue. Jogar esse jogo ele vai. E jogando muda muito também, né? Sem ele e o Vila Sante voltando também é bem importante. É o jogador que dá mais poder de marcação ali ao meio campo e também tem a boa chegada, né? Eu acho que essas duas voltas são importantes para o Grêmio. Agora, o torcedor acho que vai ter que entender isso. Eu acho que o torcedor entende que o comportamento do time pode mudar um pouco em nome de uma tentativa de passar para o adversário, que é difícil. E o Flamengo, o que a gente espera, imagina, é o Flamengo muito mais envolvido com o jogo do que naquela ridícula partida contra o América Mineiro, né? Agora é o jogo de Copa, é uma outra atmosfera, e de volta, né? Tem o jogo 3 semanas depois do Maracanã. Acho que o Flamengo é diferente, com uma outra escalação também, provavelmente um time também ocupando mais o meio campo, um pouco provável. O Gerson não pode jogar, que está suspenso, joga Pulgar também. Eu imagino que joga Thiago Maia e Alan. Acho que vão ser os dois ali na frente da defesa. E aí na frente, Gabigol ou Pedro, acho que... Defesa, Fabrício Bruno joga não, né? Davi Luiz e Léo Pereira. Possivelmente, eu acho que os dois, acho que ganham uma posição, Davi Luiz. Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o Wesley joga todos os jogos, o goleiro é o Matheus. E aí eu acho que vai Thiago Maia e Alan. Aí na frente, não tenho dúvida se ele vai, por exemplo, com Vitor Hugo ou um Everton Ribeiro, dependendo do que ele pretende, né? Um cara mais jovem, mais vitalidade, o Everton Ribeiro. Acho que vai ser Gabigol, acho que o Pedro vai ficar no banco, é só um palpite. E de repente o Arrascaeta como segundo atacante. Bruno Henrique não, titular. Não acredito que o Bruno Henrique, não acredito que Cebolinha, Luiz Araújo, acho que nenhum desses vai. Acho que ele vai encher mais o meio campo mesmo. Que o Grêmio vai fazer isso, né? O Grêmio vai jogar assim, vai tentar ocupar um pouco mais ali o setor. E acho que a função, a tendência, acho que é o São Paulo partir para um outro tipo de jogo. Talvez mais parecido com o que foi o segundo tempo contra o Palmeiras aqui, quando ele depois tirou os pontas, né? Vamos ver como é que vai ser. É sempre difícil adivinhar o time do São Paulo, porque ele muda bastante, né? E acho que ele vai mudar muito em função do Grêmio. E imagino que ele esteja estudando o Grêmio que jogou contra o Cruzeiro, Copa do Brasil, lá atrás, não contra o Bahia, porque é muito parecido com o jogo do Atlético, que foi o jogo do sábado, que é o mais recente. Então, se ele fizer o mesmo raciocínio que a gente está fazendo aqui, acho que ele vai também fazer colocar em campo o Flamengo um pouco mais... para preencher mais o meio campo, né? Eu vou ser escrachado, né? Porque também sei que o Flávio Prado discorda, o Mauro discorda. Eu não acho o Renato ruim. Não acho. Acho o Renato um bom treinador. Inclusive pelo que ele faz nessa temporada com o Grêmio. Tudo bem. Tá jogando maravilhosamente bem? Não. Mas é o vice-líder do Brasileiro.
com um time que veio da Série B, aí contratou o Soares, óbvio, fez contratações. Ele tá numa semifinal de Copa do Brasil. Jogou bem contra o Bahia? Não, mas está na semifinal de Copa do Brasil e eu acho que ele teve bons resultados. Eu sei que o Flávio também discorda. Eu acho que o Renato fez uma baita Libertadores com o Fluminense, quando perdeu para a LDU na final, ganhando de 3, mas perdeu na altitude. Acho que ele ganhou a Copa do Brasil com o Fluminense, ganhou Libertadores pelo Grêmio, jogando bem aquela Libertadores pelo Grêmio. Foi o time da Série A que menos perdeu agora em 2023, eu admiro o trabalho do Renato. Eu entendo quando dizem, o Renato estuda menos do que os outros. O Renato, contanto que quando o Renato, eu era um grande defensor e sou ainda do Renato, e quando ele se deu folga lá no Flamengo, num momento complicado, eu critiquei. Que isso realmente tem que saber o momento de tirar folga ou não. Acho que ele não estuda tanto quanto os outros, mas eu acho o Renato um dos melhores treinadores do Brasil, sem colocar estrangeiros. Eu não vejo aí treinadores brasileiros muito melhores que o Renato. Essa é minha opinião. E acho que o que ele faz pelo Grêmio nessa temporada de novo é importante. Flávio também te passando a palavra, Mauro, se quiser falar também. Porque eu acho que o Renato é um bom treinador. O Renato já fez bons trabalhos. Agora, no Flamengo teve aquela Copa do Brasil eliminado de forma ridícula pelo Atlético Paranaense. E na final da Libertadores também foi um grande jogo do Flamengo? Não, mas também não foi do Palmeiras e perdeu naquele lance bizarro do Andreas Pereira. Que aí não é culpa de treinador nenhum, o cara escorregar, entregar a paçoca ali e gol do Davidson. Agora, realmente você concorda com o Mauro? Você acha que o Renato já nem estava em boa fase antes de chegar no Flamengo? Porque antes dele chegar no Flamengo, eu, inclusive, falava, Renato tem chance de seleção, e eu assumo aqui, para ser criticado também. E depois ele deixou de ser falado aí adoidado. Agora, antes do Flamengo, eu achava que o Renato era visto assim como um cara, era um dos nomes de seleção brasileira. Qual é a sua principal crítica ao Renato? E se você acha que realmente nesse ano ele faz um bom trabalho ou não está conseguindo resultado? Eu acho o Renato um bom treinador pro Grêmio. No Grêmio ele funciona. Sei lá por quê, talvez pela maneira como ele é tratado. Quando você é um ídolo, a coisa é diferente, abre mais portas. Era o mesmo respeito que se tinha pelo Rogério no São Paulo, né? Você tem uma... É diferente, é outro papo. O Renato no Grêmio, realmente, ele é o dono da casa, isso ajuda bastante. Maneira como ele gosta de trabalhar. O Fluminense, ele foi bem, Flávio. Ele chegou numa final de Libertadores inédita pro Fluminense e foi campeão de Copa do Brasil. E jogando bem, tudo bem, era um timaço, mas aquele Fluminense jogava bem. Mas eu gosto dele. No Grêmio ele é bom treinador. No Grêmio eu acho que ele funciona bem e tal. No Flamengo ele foi um baita Apolinho, né? Foi Como você é ridículo. Foi um grande Apolinho. E acho que... Só uma coisa que você falou aí, você falou assim, eu acho que o Renato é um dos melhores do Brasil, não contando os estrangeiros. A maioria dos estrangeiros que vem, a maioria disparada, é inferior aos caras que estão aqui, aos melhores treinadores do Brasil. Não, mas então, mas no meu ranking... Mas no meu ranking eu coloco primeiro Jorge Jesus, segundo Abel Ferreira, pô. Então... Entendeu? Os dois primeiros já são estrangeiros. Já começa a escassear. Se achar um terceiro, você vai ter dificuldade. Veio uma grande mulambada. Trouxeram um monte de cara aí que... E parece que os estrangeiros vieram meio que assim, não, os caras chegaram, né? Agora vocês vão ver. Então, um monte de tranqueira. A maioria disparado, não serviu pra nada. Não acrescentou coisa nenhuma. Treinador de 2, 3 meses, treinador com... nada. A maioria não serviu pra nada. Não sei, Flávio, mas quando eu falo que você coloca no ranking os dois primeiros são estrangeiros dos últimos anos no futebol brasileiro, você já tem que... Já vale ressaltar que os dois principais foram estrangeiros. Eu acho que... Aí depois eu colocaria o Cuca, talvez... eu Dorival, e aí depois eu coloco o Renato. Não sei se eu colocaria assim nesse nível, não. Acho assim, o nível do Flamengo e do Jorge Jesus foi extraordinário. Sim. Não sei se ele repetiria, mas foi realmente o que se viu de melhor no futebol brasileiro nos últimos tempos. Isso é indiscutível. E o Abel conseguiu resultados no Palmeiras. Sim. Agora, nós tivemos aí grandes trabalhos. Vimos bons trabalhos do Diniz, o Dorival fez o que fez, consertando porcaria de estrangeiros, né? Consertando. Nós tivemos muita gente fazendo um trabalho legal também aqui entre os brasileiros. E a maioria, de novo, a maioria não serviu para nada. Nada. Não serviu para nada. O que o Paulo Souza acrescentou? Só para ficar no Flamengo, o que o Domi acrescentou? O que aquele Roland acrescentou no Santos? Enfim, o Gesualdo no Santos.
É só fazer uma relação enorme aí. Paulo Bento ficou 3 dias aí. Esse Antônio Oliveira vai de um lado pro outro. Ele faz o que os outros. Você falou o nome do cara aí. Cara, tem uns caras que. O Jesualdo, cara. O Sajusto lá falava assim, velho. O Jesualdo chegava lá em Santos quando pegava o frio da rola e chovia, ele ficava igual um canarinho todo molhado. Não, eu tenho o maior respeito. Ele foi um professor, Esse foi um professor e tal. Mas a maioria não fez nada, não serviu pra coisa nenhuma. E a maioria que tá aí também, tudo meia boca. Olha o Renato Paiva que tá fazendo no Bahia. Tá detonando o Bahia. Então a maioria, o primeiro lá que veio do Del Valle, o Ramírez, também passou batidaço. Então, gente, calma, né? Calma. O Jorge Jesus fez um trabalho de 6 meses muito bom, depois saiu também, conseguiu fazer mais nada em lugar nenhum. 6 meses, cara, foi 1 ano. 1 ano, tá bom. 6 meses, 1 ano. 1 ano. Tá bom. Vou dar um desconto dos primeiros meses que ele não foi bem, 8 meses. Mas fez um. Não, tô elogiando, foi o trabalho. Tá bom. Realmente foi. E o Abel conseguiu resultados. No mais, meu amigo, não acrescentaram nada de nada. Tem um monte de técnico que eu coloco no mesmo patamar do Renato Gaúcho. Aliás, o Renato é melhor que muitos deles. Muita mulambada. Porque ficou moda. Aí trouxeram qualquer um. Foram trazendo qualquer um. E o qualquer um faz o trabalho de qualquer um. Acho que no caso aí do Renato, ele cai muito bem no Grêmio. Mas acho que hoje a inferioridade do Grêmio com relação ao Flamengo é muito grande. Muito gritante. Consigo imaginar o Flamengo perdendo essa... É gritante no nome, né, Vamp? É gritante no nome. Não é gritante no momento atual. Não, porque o Flamengo... No nome é gritante. O Flamengo, realmente é gritante. E eu mesmo falo que o Flamengo é o favorito. Eu concordo com o Mauro quando ele fala que o Flamengo escolhe jogo. E agora ele vai escolher esses jogos. E aí até logo, não tem pra ninguém. Acho que eu já falei. Mas você acha que o Flamengo não escolheu o Al Hilal, por exemplo? Uma semifinal de Mundial? E foi a atuação que foi. Os times brasileiros no Mundial, eles são meros figurantes. Aí não. Aí o time sul-americano... Não pode achar que toda vez que o Flamengo perde um jogo é porque teve essa postura. O Flamengo pode jogar mal e perder. Claro. E ali jogou mal e perdeu. Teve uma série de coisas. Teve uma arbitragem muito confusa. Teve chance pra caramba de gol o Flamengo no Mateuzinho no começo do jogo. Polêmico. O Mateuzinho fazendo atrapalhado, o Gerson também arrumando problema. Né? O Gerson fazendo bobagem desde o início do ano. Então teve outras questões. Não acho que ali o Flamengo escolheu. Tá? Essa questão de escolher o jogo que eu falo é agora. Brasileiro e o mata-mata, é óbvio que eles têm mais empenho nos jogos de mata-mata, tá bem claro. Isso que você está falando é lá no começo do ano. Às vezes brasileiro contra times de menor tradição. Exato. Às vezes nem só brasileiro. Depende. O comportamento do Flamengo do Brasil com o Fluminense não foi esse. Que aí é o clássico, tem outra pegada. É isso que quer dizer, não é só a competição, tem todo um contexto. É só lá no começo do ano. Era outra realidade, era outro momento. E o Flamengo perdeu porque perdeu. Tem alguns pontos que o pessoal reclama de arbitragem e tudo, mas também jogou mal. Fez muitas bobagens. O Vitor Pereira escalou mal o time. O Mateuzinho, escalar o Mateuzinho de saída já foi uma temeridade, já fez besteira no começo do jogo. O Gerson fez bobagem também. E aí o time se complicou. Agora, o Flamengo de amanhã, você acha que vai ser um Flamengo muito melhor? Eu acho que vai ser um time que vai competir. Aí não dá, ao contrário do que foi contra o América, que competiu pouco. Um time, vamos ganhar a qualquer momento. Parece que alguns jogadores parecem que estão dentro de campo com essa mentalidade. E vamos vencer. A qualquer momento vence o jogo. Não é assim que funciona. Se o Flamengo competir, não dá pra ninguém. Mas aí não dá mais ou menos, Flávio. Não dá mais ou menos, porque contra o Atlético Paranaense o primeiro tempo foi um sufoco absurdo na Arena da Baixada. Pode até ser. Mas se a bola entra, a bola não entra. Mas não entra, né? Eu sei. Mas também não é assim. Se o Flamengo quiser competir, não vai, como você está falando. Acho que não. Acho que ninguém encara. E acho esses três que estão aí com ele muito inferiores. Quem poderia encarar mais? O Flamengo, o Palmeiras, talvez. O São Paulo eliminou o Palmeiras. O Palmeiras está fazendo um ano medíocre, um ano deprimente, um ano futebolista. Eu sei, mas aí cada hora é um discurso, porque a gente fala sempre do mata-mata. O Corinthians nunca vai chegar para brigar num brasileiro. Tá lá, numa semifinal, depois de uma final. E o Corinthians jogou com o América Mineiro, se fosse o Corinthians era o América Mineiro. Tá bom, mas jogou contra o Atlético Mineiro, que era favorito contra ele. Eu sei que não tá jogando nada. Nada, exatamente. O problema todo é que alguém tem que chegar. Vai chegar o campeão e alguém tem que chegar. Alguém tem que jogar com o Flamengo. Tá bom, todo mundo imaginaria no começo da Copa do Brasil que chegaria o Atlético Mineiro, que chegaria o Palmeiras, não chegaram. Então, porque o Flamengo pode ser incompetente também. O Atlético... É isso que eu tô falando. Até agora não foi. O Atlético Mineiro foi incompetente e o Palmeiras incompetente. Não pode ser eliminado pelo São Paulo da maneira que foi. São Paulo ganhou os 2 jogos. Então agora, velho, é achar demais, né? O Flamengo só perde pra ele mesmo. Por exemplo, na Espanha você tem os 2 maiores, né? Real Madrid e Barcelona e o Atlético Madrid. Só que na Copa, só quem chega é o Bilbao. O Atlético Bilbao, ele foca pra
Toda disputa todo ano. Você vira na Liga UEFA, né? E em cima do que o Mauro falou no negócio da televisão, eu lembro bem que meu pai me pegava uma jaca, vamos comer jaca, você vai ter que ver Irmão Coragem e Daniel Buni, um filme que tinha Daniel Que loucura, Buni. a gente tá falando de Flamengo e Grêmio. É coragem. Você vai falar da jaca da Não, sua é pra ter coragem. Pra ter coragem. Se tiver coragem, vai botar você sentado de castigo pra comer jaca e ver Daniel Buni 6 horas da manhã de domingo. E aí é o seguinte, você falou aí do Grêmio, né? O Soares, provavelmente, você que tá muito vidrado agora lá pro Sul, né? Muito apaixonado pela província claro. de São Pedro, né? Sim. A província de São Pedro, lá canta o hino do... Por sinal, em casa tá um inferno. Ela fala o tempo todo. E o Soares vai ficar aí, vai cumprir esses 3 meses e depois vai embora, mais ou menos, né? Vai ficar, né? Não, tá, já agora se fala que ele vai até o final do ano. Então não é 3 porque meses. ele tinha dois anos de contrato. É mais 3 meses de competição, pô. Até o fim do ano. Né? Fica até o fim do ano. E aí, com a presença de Soares em casa, tudo, já é outra postura do Grêmio, né? Já é outra postura. É isso, porque quando a gente fala, qualquer comparação que a gente faça, quando tem um jogo do Flamengo, você mesmo fala, pronto, agora chegou lá na frente e o Flamengo ganha em tudo. Hoje em dia, não. Você acha que pra irritar o Mauro César, você acha que no cara a cara hoje, você diz que quem é melhor, Gabigol ou Soares? É complicado. Pau a pau. É pau a pau. Pau a pau e sobra pro Gabigol por causa da idade do Soares. Não é 2 atletas da mesma idade. Você acha hoje que o Gabigol tá à frente do Soares? Tá. O momento do Soares é melhor que o do Gabigol. Hoje. O momento do Soares é melhor que o do Claro que Gabigol. o Gabigol, em termos de história de futebol... Pô, é 10 anos mais novo, pô. Chinelo, não dá... 12 anos mais novo. Mas Eu hoje sei, não, gente, mas eu estou falando do hoje. A fase do Soares é melhor que a do Gabigol. Não. Aí não. Mas é. Aí não. Gente, mas é claro que é. Hoje o Soares tem mais gols na temporada que o Gabigol. Mas é o Hoje Campeonato Gaúcho. Tá bom, vai pro Campeonato Gaúcho. O Gabigol tem Campeonato Carioca, pô. Ué, Mas o aí Campeonato não é. Carioca você tem Vasco. É tem claro, Vasco, é lógico que eu não tô Botafogo. falando que eu troco o Gabigol pelo Soares hoje. É óbvio que não. Então. Não, mas eu tô falando do momento. O momento do Gabigol não é bom. Mas agora é hora do decisivo. Vamos ver quem vai decidir. Sim. Já Mas jogado, o momento- já o jogado no momento Maracanã e foi 3-0. Comparar um com o outro no auge é palhaçada. Não é dá. possível. Mas eu tô É falando, possível. tô falando hoje. Não, mas eu tô Jogado foi falando 3-0 no Maracanã. Agora vamos ver o jogo de volta. Mauro, você acha loucura eu falar que o momento do Soares hoje é melhor que o do Gabigol? Porque o Gabigol não tá num bom momento no Flamengo. Eu acho que o Soares ele é mais importante para o Grêmio do que o Gabigol para o Flamengo. O Flamengo pode se virar sem o Gabigol de uma maneira que o Grêmio vai ter mais Por isso que a gente falou que o Flamengo é mais forte. O Soares é mais decisivo pro Grêmio. O Grêmio precisa do Soares pra passar. É um jogador que não tem ninguém para se aproximar dele. E se não jogar o Gabigol, jogar o Pedro, você tem. Pode jogar o Bruno Henrique, pode jogar o Cebolinha, Pode jogar o Bruno Henrique. pode jogar um monte de É jogador. por isso o Flamengo, eu acho que ele tem muito mais opções. Ali o Soares, não tem o Soares, vai o Você André. pensa vai em quem? Não, porque a gente fala do Soares pela idade, o Soares tá num ótimo momento, cara. Soares fez golaço contra o Inter, Soares fez gol pra caramba no Gaúcho, Soares já fez mais gol que o Gabigol no Brasileiro. Não, isso como eu falou, ele é mais importante, ele é mais importante pro Grêmio. Não, eu tô falando de momento. Os dois. Porque você sabe que eu sou o maior fã do Gabigol dentro de campo. Só que o momento do Gabigol não é bom. Claro que eu acho que não dá pra barrar o Gabigol em jogo decisivo, que é onde ele mais aparece, Esse é é o onde ele negócio. geralmente vai fazer. Esse é o negócio. Mas o Soares também. Ou você acha que o Soares também não vai aparecer no momento decisivo? Eu acho que no momento o Soares, digamos que todo jogo para ele é decisivo, até pelo espírito dele que ele mostrou na carreira inteira, ele joga todo jogo como se fosse decisão. O Gabigol não. E agora é a hora dele mostrar. Agora é a hora que gol do Gabigol e faz assim, agora é a hora dele mostrar serviço. Agora é a hora dele.